Bom dia! Estamos iniciando mais uma gravação, Manhã com Deus. E hoje estaremos meditando sobre o quanto estamos firmes no Senhor. Como é importante estar firme em Deus. E será que estamos firmes de verdade? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, sejam vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Nós precisamos de estar firmes no Senhor. E por isso nós estaremos meditando se realmente estamos firmes em Deus. Algo que me chamou a atenção foi o personagem Daniel. Lá no livro de Daniel, capítulo 6, nos conta uma história tão linda e maravilhosa e que, na verdade, foi uma história real. Ele passou por isso. E ele foi aprovado por Deus, ele ficou firme no Senhor. Dario queria escolher, dentre os 120 pessoas que ele tinha escolhido para ser sátrapas, pessoas importantes, 3 para serem presidentes. E Daniel era um dos preferidos dele. Mas a inveja, o ciúme, você sabe que está presente em toda a sociedade. Naquela época não era diferente. Havia pessoas que queriam tirar Daniel dessa posição. E por isso estavam investigando a vida de Daniel, caçando alguma coisa para impedi-lo de ser um dos escolhidos. Então eles investigaram. E graças a Deus não encontraram nada que pudesse acusar Daniel. O interessante é que na palavra de Deus, ela nos adverte a sermos obreiros aprovados, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Daniel foi aprovado por Deus. Será que nós estamos aprovados por Deus? Uma das características de estarmos firmes no Senhor é estar aprovado por Deus. É das pessoas caçarem alguma coisa contra nós e não encontrar. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida reta diante de Deus. Então essas pessoas não sossegaram. Já que nós não encontramos nada de errado na vida de Daniel, ele gosta de orar. E ele adora esse Deus de verdade. Vamos fazê-lo cair. Vamos fazer uma armadilha para ele. Foi o que eles fizeram. Fez o rei Dario assinar um decreto em que durante um mês ninguém poderia orar para outro Deus ou pedir alguma coisa para outra pessoa, a não ser para Dario. Daniel, sabendo desse decreto, ele fez. Ele não se importou, porque ele sabia que ele só tinha um Deus, só ele deveria ser adorado. Então ele foi orar como de costume. Ele orava 3 vezes ao dia, de costume ajoelhados, com as janelas abertas. E ele continuou fazendo as suas orações. As pessoas que não adorassem a Dario, elas seriam jogadas na cova dos leões, leões famintos. O interessante é que se esse decreto fosse hoje, será que nós, cristãos, iríamos na igreja? Será que nós iríamos na reunião de oração? Será que nós em casa iríamos orar a Deus? Ou pensaríamos, não, é só um mês, então num mês eu vou fazer oração só de pensamento? E aí eu não vou ser jogado nas covas dos leões? Nem se fosse nós naquela época. Pensaríamos assim, é só um mês, é um decreto, então tem que obedecer esse decreto. E aí não vai acontecer nada comigo. Daniel não pensou assim. Ele sabia que o decreto maior vem de Deus e que o Senhor é o único que deve ser adorado. Então ele continuou firme na oração. E por causa disso ele foi pego em flagrante e levado a Dario e falado, esse Daniel está desobedecendo o decreto. Dario gostava tanto de Daniel que procurou durante todo o dia alguma maneira para revogar esse decreto, para fazer com que Daniel não sofresse essa penalidade, mas não encontrou. Então,
O jeito foi deixar Daniel ser jogado naquela cova dos leões e dizer para Daniel: Daniel, esse Deus que você serve, que Ele te salve, que Ele providencie uma maneira para te livrar. E Deus é bondoso demais, gente. Deus é tão bondoso que naquela cova de leões famintos, aprove Deus, né, na sua infinita bondade, no seu infinito poder, livrar Daniel. Enviou o anjo do Senhor ali para livrá-lo, para acalmar aqueles leões. E no dia seguinte, né, Dario naquela noite, ele nem dormiu de preocupado, pensando naquilo. E no dia seguinte, quando Dario chegou lá cedinho para abrir aquela cova e ver o que aconteceu, ele viu Daniel, e Daniel então respondeu ao seu chamado. Ele diz: ó rei, vive eternamente. Então Dario se alegrou, Daniel foi retirado daquela cova dos leões. Olha, eu digo o seguinte: eu não sei o que pode acontecer comigo e com você, mas eu sei que se nós optarmos em servir o nosso Deus de todo o nosso coração, de obedecer de verdade, e independente da pena que podermos sofrer por amar ao Senhor Jesus, por obedecer a Deus, independente se formos comidos por leões ou se Deus vai enviar um anjo ou não para nos livrar, e estarmos com esse coração: Senhor, eu vou e vou continuar orando e continuar te obedecendo porque eu te amo, nós estamos optando para a maneira certa, estaremos optando corretamente. Precisamos ter esse amor de verdade pelo Senhor, para realmente sermos pessoas fortes no Senhor, sermos pessoas vigilantes, sermos pessoas aprovadas por Deus. Deus quis livrar Daniel da cova dos leões, e Deus vingou daquelas pessoas que planejou o mal contra Daniel. Todas essas pessoas agora foram jogadas na cova dos leões juntamente com as suas famílias, e o decreto foi o seguinte: foi que todos deveriam adorar, que todos deveriam reconhecer o Deus de Daniel como o Deus maravilhoso, o Deus que faz sinais, o Deus que faz maravilhas, o Deus que tem todo o poder. A Bíblia nos diz aqui, olha, no versículo 26 de Daniel capítulo 6, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Quando nós optamos servir o nosso Deus, é uma maneira de Deus ser glorificado. E às vezes aquelas pessoas que nos fazem o mal, essas que saem perdendo. Então, meus irmãos, você querido, amado, você que está nos assistindo, fique firme no Senhor, independente da situação. Obedeça a Deus, viva a sua vida tranquilamente, viva a sua vida firme no Senhor, que Deus vai fazer o resto, Então, fique firme no Senhor, vivendo de maneira aprovada por Deus, de modo a obedecer os princípios da palavra. Nos diz: vigiai, orai sem cessar. Ore mais. Quanto tempo você tem orado por dia? Busque mais o Senhor. E independente da sanção, da penalidade que você pode sofrer por amar ou servir o seu único Deus, faça, porque Deus vai fazer a obra. Muito obrigado pela sua presença, por você estar assistindo ao nosso canal. E eu quero pedir que você compartilhe essa palavra com seus amigos, com seus parentes, que você mostre os vídeos infantis para as crianças, para os seus familiares, para que a palavra de Deus venha a ser divulgada e para que as pessoas estejam alertas, realmente firmes no Senhor e na força do seu poder. Muito obrigado e um grande abraço para você. Uma feliz